E aí, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Permita-me compartilhar uma reflexão rápida ao teu coração nessa série, nesse propósito do Repartindo Pão. Uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de restituição, de fortalecimento para a sua vida. Quem sabe você precisa comer desse pão e beber desta água. O texto que eu quero compartilhar com você está inserido em São João, no capítulo 12, versículo 20 ao 26. Diante desse contexto, vai nos dizer o texto que alguns gregos desejam ver a Jesus. No versículo 21, então, vai dizer que estes, pois, se dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Em outras traduções vai dizer: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Resumindo todo esse texto, para nós não se alongarmos e pegarmos uma temática, é que Filipe e André então disseram a Jesus, e Jesus então respondeu dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ou seja, ele estava focado na sua missão, ele estava focado na obra, e diante de todo esse contexto ele ainda vai resumir fazendo uma analogia, dizendo: na verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra não morre. Não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então eu entendia que não era o tempo mais de ele parar e ficar ali na terra. Ele sabia que o resultado que iria trazer após a morte ou a crucificação, o propósito real a qual ele veio, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante desse texto eu quero elaborar uma temática com você, com essa reflexão, é que queremos ver Jesus. A grande verdade que já disse Isaías é que busque o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. E deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Torne em contratempo. Só que isso mexeu mais fortemente ao meu coração. E a primeira característica que eu quero que você entenda nesse nosso repartido pão e nessa temática queremos ver Jesus, a primeira forma, bem resumida, bem simples, é que o próprio texto vai nos dizer em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são ela que testificam de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de tudo, até muitos principais chegaram nele, mas não se confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas se alguém quer ouvir as minhas palavras e não crê em mim, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Diante desse texto está nos trazendo uma reflexão, que é diante da palavra do Senhor, que nós viemos examiná-las, porque são elas que testificam, disse o próprio Jesus. E nós sabemos que muitos dos principais o aceitaram mediante a sua palavra, mas também amaram mais a glória dos homens, suas posições, do que, enfim, de se entregar completamente a Deus. Mas o texto, como já li,
O Senhor já diz que o Senhor não, eu vim não para julgar, mas para salvar o mundo. E diante de tudo isso, de um relato de Lucas 11, 28, vai dizer que mas ele disse, antes bem-aventurado as quem a palavra de Deus pratica e aguarda. Diante do texto, vai levantar uma certa mulher e vai dizer, bem-aventurado é o peito que amamentaste, Jesus. Ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que a palavra de Deus a guardam e a praticam. Então, o primeiro meio, primeira forma de você querer ver Jesus é mediante a sua palavra, porque são elas que testificam. Para resumir, sendo que diz um texto que acerca de Lucas 10, vai levantar um doutor da lei e ele querendo saber como herdar a vida eterna, ele vai perguntar, porque aqui é uma controvérsia de que, na verdade, a questão de tudo que é o meio à palavra é como você a lê e a interpreta. Esse doutor da lei, conhecedor da palavra também, e ele indagando ou perguntando acerca da vida eterna, o Senhor Jesus vai lhe perguntar, e ele disse, o que está escrito na lei? E como ler? Então ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né? O próximo como a ti mesmo. E respondeu. E o doutor da lei dizendo isso, ele respondeste bem. Faze isso e viverá. Você tem que praticar, não é questão que você sabe ou que você aprendeu, é o que você pratica. Não vou me adiantar a isso não. E a questão é que de todo aquele contexto, de toda aquela reflexão, aquela parábola do bom samaritano que passa um sacerdote vendo aquele homem caído, passa longe, passa o levita, vê aquele homem caído, passa longe, ferido, mas talvez na concepção de quem passa longe está morto, talvez na concepção de quem passa longe não tem jeito, porque até então, na verdade, nem se aproxima. Mas eu entendo que não adianta também se aproximar se você não atar as feridas. Não adianta você se aproximar se você não tem óleo para colocar sobre as feridas. Não adianta você se aproximar se você também não tem coragem de levantar o que está caído e colocar nos seus braços e levar para uma estalagem. Fazer o que for preciso para que ele não continue caído no mesmo lugar. Só que dentro de todo esse contexto que Jesus está nos trazendo a reflexão para aquele doutor da lei, é que a pessoa ou que se aproxima ou tem misericórdia é o que confronta o doutor da lei, por ele ser um samaritano. Mas é justamente isso, que você não olha quem é o que você deseja fazer no teu coração, independente de quem é. Só que para resumir essa reflexão de que eu trouxe, a primeira é pela palavra, mas tem um doutor da lei que depende de como você lê esta palavra, né? O que nela está escrito. E Jesus vai trazer esse ensinamento para esse doutor da lei. E ele vai perguntar, qual desse, né, é o seu próximo? Ele querendo se justificar e perguntou, quem é o meu próximo? Próximo é o seu familiar somente? Só os que estão dentro da sua casa? Talvez essa fosse a sua concepção. Mas Jesus ele está dizendo, como ele disse para os discípulos, quando o frio como hoje está fazendo, não deixe de vestir. Quando estava nu, quando estava preso, fosse me visitar. Quando estava com fome, deixe de comer. Aí os discípulos vão falar, mas quando foi que nós fizemos essas coisas, Senhor? Ele vai dizer, quando tu fizeste a um desses pequeninos, tu fizeste a mim também.
para resumir, que ainda temos outras 3 formas de nós vermos Jesus. Estou resumindo a primeira aqui e estou me alongando muito. Então, resumindo, que no versículo 36, qual pois destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia com ele. Disse então Jesus: vai fazer da mesma maneira. Há muitos textos. Na casa de Levi é um resumo bem interessante dentro disso. Que Levi era o publicano, Mateus, e na sua casa, quando eles estão sentados à mesa, há muitos questionando, mas o Senhor vai dizer: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então vai lá e entende o que eu quero: misericórdia e não sacrifício. Se tu entender isso, você vai se aproximar mais, vai estender mais a tua mão, vai atar mais feridas e vai trazer mais pessoas para a estalagem. Eu não sei se há algum preço, dentro desse contexto há um preço, mas na verdade Jesus já pagou o alto preço e Ele está te chamando, está te convidando para você se levantar, se aproximar mais. Diz então uma outra personagem agora que quer também saber acerca da vida eterna, ou quer ver Jesus, é o jovem rico. Em Mateus capítulo 19, versículo 16, um jovem rico que ele pergunta o que deveria ele fazer para conseguir a vida eterna. Ele vai dizer: observa a lei. Ele vai dizer: tenho isto feito desde a minha mocidade. Só que ele vai perguntar: o que me falta? Em Marcos, Mateus vai perguntar o que me falta. Em Marcos, Jesus, um certo homem, e ele vai dizer: falta-te ainda alguma coisa. O que me falta fazer? Ou quando você se aproxima de coração sincero, Deus ele irá com amor te mostrar o que lhe falta fazer, mas que você venha fazer. Não seja como esse jovem rico que sai dali triste, confrontado. Em outra tradução vai dizer que aquela palavra confrontou ele, daquilo que ele estava pensando, daquilo que ele achava, mas o confronto é para trazer transformação, tá bom? Para te alinhar com a verdade, com a vontade de Deus. Vou resumir aqui para nós encerrarmos agora. A segunda quando nós vimos Jesus, ver pela transformação. A história do Gadareno é uma reflexão forte para isso, dessa segunda forma que nós podemos querer ver Jesus, é através da transformação. E para resumir aqui, diante do versículo 35, que muitos saíam ali para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus e acharam então aquele homem que havia saído dos demônios, vestido em seu juízo, assentado, aos pés de Jesus, e temeram. Que essa segunda forma Deus ele faz na vida do ser humano, para que diante daquilo, não vou entrar em detalhes, só para você entender essas formas que você possa, que você consegue ver Jesus, ou que você queira ver Jesus. É através dessa transformação.
A gente traz uma lição fortíssima aqui. E eu creio que Deus vai trazer essa transformação, para que através dessa transformação Deus venha trazer vidas, restaurar pessoas, cidades, famílias. A restauração deste homem é impressionante, como Deus decide pisar em uma certa terra, e sendo ele a autoridade maior, aquela legião que ali operava, trazendo aquele caos, aquela destruição sobre a vida de um jovem, sobre a família por causa da situação daquela vida, sobre a cidade por causa da situação daquela vida. Mas Jesus pisou lá e restaurou, trouxe transformação, tá bom? Terceira para mim correr, porque é a forma de nós entendermos que ninguém pode fazer esses sinais e que tu fazes se Deus não for com ele. Através dos sinais, disse Nicodemos para Jesus, em meio à sua ideologia, né? Enfim, para me resumir, mas ele entendeu que ninguém podia fazer esses sinais, né, que ele fazia ou que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Então ele viu Deus através da pessoa de Jesus Cristo, né? Deus se revelando. Então ele foi ter com Jesus à noite. É forte isso, né? Tem muitos que vai ter com Jesus à noite porque na verdade não querem largar a vida que vive de dia. Ele disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Só para me resumir isso aqui, dessa terceira característica, através dos sinais, em saber que ninguém podia fazer o que estava fazendo se Deus não fosse com ele. Só que Jesus ele vai dizer que Deus tem para mostrar muito mais além daquilo que ele apenas está vendo através dos sinais. Jesus quer mostrar o reino. Jesus quer que ele entre no reino e não somente venha até ele por causa dos sinais. Ele vai dizer: aquele que não nascer de novo não pode, né, ver o reino de Deus. Isso vai intrigar Nicodemos, vai mexer com a mente dele, vai trazer uma reflexão. Mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Isso é forte. Talvez para você acha que não tem mudança, você é velho, você já viveu, mas dentro desse contexto eu quero trazer algo. Você ainda pode ver Jesus fazer grandes mudanças na sua vida. Só para me resumir então, e te digo, aquele que não nascer da água, né, e do Espírito, ele não pode entrar no reino. Ver e entrar. Só que a reflexão é: se eu vos disse de coisas terrestres e não a crestes, como crereis se eu vos falar das celestial? Pegou isso aqui? Se você viu só coisa terrestre, de sinais e tudo mais, enfim, cura, e não creres, como ainda poderá entender ou crer se vos falar das espiritual? Vamos então pular? Porque é forte isso aqui, né? Eu tenho hoje 3 presentes. A quarta foram para ver Jesus e também para ver Lázaro, por causa da ressurreição de Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Só que essa quarta forma, o que levou eles a querer ver, ir até Jesus, através da vida de
de Lázaro. Deixa eu botar o fundo aqui que saiu. Deus. Pronto. Então, por causa dele, por causa da ressurreição de Lázaro, da transformação, do milagre, levou a muitos a crer em Jesus. E a quinta é de Saulo. Essa aqui é top. Subitamente ele indo ali a caminho, encercou um resplendor de luz e ouvindo uma voz que dizia: quem és? Saulo, Saulo, Saulo. E ele disse: quem és? E Jesus então vai se revelar para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro te fará ou será recalcitar contra os agrilhões. E então disse: o que, olha a pergunta, lá no contexto da outra, né? O que queres que eu faça? Diante da visão, diante da revelação, ele está se perguntando: o que queres que eu faça? Que você venha se perguntar, diante de toda essa palavra, de todo esse contexto, de toda a transformação, de todos os milagres, se pergunta de todo todo conhecimento, né? Talvez lhe falte a prática. O que lhe falta? O que queres que eu faça? Esse que não importa você querer somente ver Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, querer somente tocar e ser curado e voltar. Jesus ele vai parar aquela multidão, porque sabendo que dele saiu virtude, ele quer que ela confesse que ela foi curada de imediato. Porque além da cura, Jesus ele quer liberar o perdão. Jesus quer liberar a salvação, né? Jesus quer lançar uma palavra profética. Vai, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais, né? Não é só o estado físico, mas o estado espiritual, tá bom? Para mim encerrar, tem coisas maravilhosas aqui, mas diante do testemunho de Paulo, né, em Atos, versículo 22, 6 ali, 23 e por aí vai. E ele vai dizer que então, diante dessa voz, ele vai ouvir assim: e agora, por que te detenhas? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, e invocando o nome do Senhor. Talvez essa seja a palavra e a revelação. Por que te detém? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. E comece a orar. Comece a invocar o nome do Senhor. E outro contexto dentro desse mesma reflexão para me encerrar, que é a quinta, né? Essa história tem muitas outras, mas vou encerrar com 5 aqui. E diante do Sinédrio agora, o capítulo 23 de Atos 11, diante do teu testemunho, ele vai dizer: e na noite seguinte, apressando-se ele, o Senhor disse: Paulo, tenha bom ânimo, porque como né, de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Diante desse versículo, que até eles juraram, né, que me matasse ali a Paulo. Mas para mim fechar aqui agora, versículo 26, 16. Para que te por
né, te pôs por ministro e testemunho tanto a fazer, testemunho tanto das coisas que te tem visto, como daquela pela quais, né, ou pela qual te há de aparecer ainda. Então diz o texto, para me fechar aqui essa reflexão, queremos ver Jesus. Levanta-te, pois, e vai até os gentios. Levanta-te, porque te deste por os gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a sorte entre os santificados, pela fé em mim. Versículo 19, ele vai fechar aqui em Atos 26, dizendo: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Tá bom? Então, tem outros textos aqui em João 6, que quando João Batista está... João 3 ali, a pregação de João Batista. Ou podemos caracterizar a geração de João Batista, né? Mas enfim, não vou entrar aqui, que essas três somente possa ter falado de uma forma gloriosa no teu coração. E eu resumindo tudo isso é que você não seja desobediente à visão celestial, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a tua vida e ricamente. E não esqueça, dê o seu like, compartilha, para que o mais breve possível a gente possamos ter o acesso e estar entrando ao vivo, compartilhando uma palavra ou repartindo pão, palavra de vida, de restauração para a tua vida, tá bom? Conto com vocês. Vá lá e dê o seu like e se inscreva.